Papos de hoje, o podcast oficial do HJ Conference, recebendo aqui mesa cheia e cheia de conteúdo e conteúdo de qualidade para você que está acompanhando nós. Não se esqueça, inscreva-se no canal do YouTube do HJ. É o canal oficial no qual você tem muitas informações, não só ao vivo, mas depois também será tudo disponibilizado para vocês. Eu, Ricardo Evandro, recebo aqui na mesa nada mais, nada menos do que Caio da XP. Posso dizer assim ou não? Pode dizer assim. Posso. Assim. Caio Megali, seja muito bem-vindo. Obrigado. É um prazer estar aqui, batendo esse papo com vocês. Olha só, show de bola. Junto aqui comigo também, Leonardo... Isso mesmo. De Simas. Leonardo de Simas. Aí, ó, agora acertei, viu? Seja muito bem-vindo também. Obrigado. Show de bola. Também conosco novamente, Thiago. Opa, boa tarde, obrigado. Bom estar aqui de volta. Opa, ontem, olha só. Um belo papo ontem com a Vivian. É verdade. E hoje trazendo mais uma fera aí da XP, Caio Megali. Falou bem aqui, né? Ontem tivemos aí um papo legal aí com a Vivian e aí muitas informações. E é claro que agora a gente vai trazer junto com o Caio também. Mas antes de a gente começar aqui a falar sobre finanças, sobre dinheiro, sobre, né, o pequeno ou o grande também, né? Que quer investir aí e que tem às vezes aí trilhões aí como... Não, eu não, né? Claro que não. Mas assim, Caio... Primeira vez em Concórdia, não primeira não, né? Mas já esteve antes aqui. Mas no evento é a primeira vez, né? No evento é a primeira vez e muito impressionado. Um evento bem bacana, muito bem estruturado, diversificado, né? Com empresas, com inovação, tecnologia. Muito bacana mesmo. Gostou do que viu? Já viu em outros lugares, em cidades pequenas, algo parecido? Tem diferente, né? Mas como esse aqui... que tem muita identidade, né? É um evento com bastante vibração, né? Eu tô muito feliz de estar aqui mesmo. Olha só, que legal, que legal. Felizes estamos nós, né? De receber aqui nada mais ou menos do que Caio Megali aqui conosco. E eu vou passar aqui, já que já esteves, né, conosco ontem aí, falando com a Vivian também. Thiago, primeira pergunta é tua. Bom, acho que eu vou passar de volta para o Caio, pedindo para ele se apresentar um pouquinho. Opa! Pedindo para o Caio apresentar, contar um pouquinho da trajetória dele, de como ele chegou até na XP. Acho que é importante mostrar a bagagem que ele tem e essa bagagem traz a possibilidade dele nos trazer essas informações aí a nível Brasil e global também. Legal, obrigado. Bom, então, contando um pouquinho da minha história aqui, eu sou economista formado pela Universidade de São Paulo, com mestrado na PUC do Rio de Janeiro. E minha carreira sempre foi mercado financeiro e pesquisa econômica em mercado financeiro. O que significa? Significa que eu sempre trabalhei com projeções de PIB, inflação, juros, câmbio, para auxiliar na tomada de decisão do banco que eu trabalhei, ou dos clientes daquele banco, ou daquela corretora, ou da gestora que eu trabalhei, né? Então, já trabalhei antes da XP, eu já estive no Itaú, no Lloyds Bank, quando o Lloyds estava no Brasil, lá na década de 90, comecei minha carreira em 97, já tem aí mais de 25 anos aí rodando, né? Quando o Lloyds Bank estava no Brasil ainda, eu comecei minha carreira por ali, depois fui, como eu falei, do Itaú, fui de gestoras como a Gávea Investimentos, Mauá Investimentos, mas sempre nessa praia, né? Sempre na análise de cenário, seja para tomada de decisão da empresa ou tomada de decisão dos clientes. Na XP, por exemplo, eu rodo o Brasil conversando com os clientes dos escritórios, sejam clientes pessoas físicas, e aí tem das mais diversas naturezas, né? Tem pessoa física que sabe tanto de economia quanto minha mãe e meu tio ali, no papo do almoço de domingo, empresas, e aí tem o financeiro da empresa, às vezes é uma empresa multinacional, vem gente de fora, a gente fala sobre a economia real, principalmente crescimento, setores e tal, ou podem ser mesmo gestoras do mercado financeiro, aí são economistas que estão mais interessados ali como é que vai ser a ação do dólar, do DI no dia seguinte e tal, da bolsa, e aí a gente... para cada tipo de cliente é um papo diferente, né? Então essa é a minha carreira no mercado financeiro e eu tive eu interrompi essa carreira em 2016, quando eu estava no Itaú, para fazer uma guinada e fui para o setor público, né? Tive uma experiência no governo. Fiquei 2 anos como secretário de Fazenda do município de São Paulo. Uau. E foi até bacana, porque a gente vindo andando aqui para o podcast, eu encontrei o secretário de Fazenda do município de Jundiaí, que é ali pertinho de São Paulo. Ele veio dar uma palestra aqui no evento também, e a gente veio batendo papo, trocando
experiências, né? E foi bom para lembrar aquela época ali. Se encontraram na Pequena Concórdia, né? Pois é, muito bacana. E foram 2 anos, então, na Prefeitura de São Paulo, depois eu fui para o governo federal, trabalhei no Ministério da Economia, secretário de Indústria e Comércio, secretário da Fazenda, e aí depois de 4 anos, achei que era o momento de retomar a carreira no setor privado e voltei, aí assim aceitei o convite da XP para reassumir essa posição de economista, de analista, né, de desenhar cenários, e estou aqui há 3 anos super animado, super feliz, e a XP dá essas oportunidades, né? Porque como é uma empresa que tem muita capilaridade pelo Brasil, a gente está a cada dia numa cidade diferente, conversando com gente diferente, com setores diferentes da economia, o que acaba enriquecendo a nossa análise. Então, é uma oportunidade muito bacana poder fazer o que eu faço. Nossa. Perfeito, perfeito. Se Que me dão legal. licença, Caio, toda essa trajetória, grandes bancos, grandes instituições também, à frente de governos, né, esse setor que é tão importante da fazenda, da economia, às vezes parece para nós aqui do interior, né, do estado, do interior do país, parece que quando se fala de economia é algo muito distante. Como que a economia se aplica aqui na nossa realidade? Por que é tão importante esse tema, Caio, aqui na Pequena Concórdia? Boa. Olha, para que a gente olha? Né? A gente está olhando para o crescimento econômico, por exemplo. O crescimento econômico tem a ver com renda das famílias, tem a ver com capacidade de investimento das empresas, que pode ser uma família que mora em São Paulo, pode ser uma família que mora no Piauí, pode ser uma família que mora em Concórdia. Né? Como é que está o mercado de trabalho? Mais emprego, menos emprego? Essa família está empregada? Quanto está ganhando? Claro que a gente faz um corte regional, cada região do país pode estar com uma fase do ciclo diferente, mas se o país cresce, gera renda, as famílias de Concórdia também vão consumir mais, vão estar com mais renda, com mais oportunidade de emprego. Se o cenário internacional é favorável e o preço das commodities sobe, né, do que eu estou falando aqui? O mundo quer comprar mais grãos. Né? O preço de soja sobe, o preço de milho sobe. O Concórdia é afetado na veia, né, direto. Tanto o agronegócio, tanto quem planta, quanto quem produz proteína e precisa comprar milho, que é um insumo para a produção aqui. Então, bate direto na economia da região. Outra variável, que economista não gosta muito de falar, porque é sempre difícil de acertar, mas todo mundo pergunta, taxa de câmbio, né? Para onde vai o dólar e tal. Mesma coisa, né? Se o dólar sobe, fica mais caro viajar, fica mais caro comprar uma máquina para sua empresa. E o Brasil tem uma característica bacana, que ele tem muitas empresas regionais, empresas de famílias, né? Então você fala assim, Concórdia, aquela região deve ser agronegócio e proteína, né? Não, tem muito mais do que isso, né? Tem muitas empresas de diversas naturezas que precisam comprar uma máquina, e muitas vezes essa máquina é importada. A taxa de câmbio faz toda a diferença. Ou seja, não é só para vender meu peixe, não, mas olhar a economia, acompanhar a economia é super importante. Não é à toa que nos jornais tem um caderno de economia, né? Com as notícias todas lá, porque realmente faz parte do dia a dia das pessoas. Exato. Aproveitando então o gancho, Caio, falando de câmbio, falando também da importância do agronegócio, da indústria, né? Puxando para o lado da representatividade do agro no PIB. Ano após ano, esse percentual tem subido. Cada vez é mais importante o agro brasileiro em relação ao PIB do país. Então, como que tu avalia essa importância e também essa dependência do nosso crescimento, do nosso PIB, em relação ao agro? Essa é uma ótima pergunta, porque a gente ouve muito assim, o Brasil é exportador de matérias-primas, exportador de produtos básicos, como se fosse um problema isso, né? Não é, né? Não é. O mundo precisa dos nossos produtos. Uma mesa como essa aqui, tem mesa sendo produzida em todo lugar do mundo, né? Uma cadeira, um carro, grãos na quantidade que a gente produz, na tecnologia que a gente produz, não é em qualquer lugar. Com expansão, né, com potência, não é todo lugar. E o mundo precisa comer todo dia. Todo mundo precisa comer todo dia. Né? Então, ser uma potência do agronegócio é muito bom. Né? E é um dos setores, às vezes também a gente fala assim, não, setor básico, setor primário, é um setor muito tecnológico, que agrega muita produtividade. Né? A gente, hoje, você vai numa plantação, né? Tratores de última qualidade, de última geração, IoT,
né? O internet das coisas, chips que calculam exatamente a quantidade de água que tem que pingar, não sei o que, para melhorar a produtividade. Isso é ganho de renda, né, para o país. Então, esse é um segundo ponto muito importante. O terceiro ponto muito legal, não é só o setor, né? Qualquer cidade hoje do Brasil que é minimamente próxima do agronegócio, e aí é legal também, porque antigamente era assim, muito lá no centro-oeste, bem no sul ali e tal. Hoje vai do interior do Rio Grande do Sul até Tocantins, Piauí, a região do Mato Piba, né? A expansão agrícola foi espetacular. Então a gente tem essa região toda, é um influxo de renda grande, isso movimenta todos os outros setores da economia ali, né? Outro dia eu fui para uma cidade em Goiás, que tem visitar um empreendimento imobiliário. Sabe como é que chama o empreendimento? Dubai. Nossa. Dubai, por quê? Porque é tanto dinheiro que vai para aquela região que eles estão construindo uma centena de torres comerciais, residenciais e parques aquáticos e não sei o que, para toda a região ali. Então, movimenta muito a economia. Então, às vezes a gente fica meio assim, é só uma potência agrícola. Não, isso tem potencial de gerar muitos efeitos multiplicadores para a economia brasileira, inclusive para a indústria, né? Porque toda a indústria manufatureira que está em volta aqui do agronegócio, tanto do cara que produz o trator diretamente para o agronegócio, como o cara que produz lá a Ford Ram ou qualquer outro carro, né, de última qualidade que vai para ser comprado pelo produto, está lá sendo beneficiado diretamente. Então, é um setor que multiplica muita renda. Acho que a gente tem que ter um olhar muito especial para a indústria manufatureira, tem que olhar para os serviços, a gente tem que ser uma economia diversificada, mas ser uma potência agrícola, especialmente uma potência agrícola com capacidade de produção com energia verde, renovável, melhor ainda. É muito bom. Melhor. Se não me falha a memória, no último HJ, inclusive a John Deere esteve participando. Sim. Uhum. E, inclusive, Caio, se denominam hoje de uma empresa de tecnologia, justamente vem de encontro aquilo que tu falou. E o Brasil ainda pode aumentar muito a produtividade, né? Pode melhorar ainda, ganhar mais escala. Então, vem muito a calhar, sem dúvida, temos tudo para ser um celeiro ainda maior, né, para a humanidade como um todo. É isso. E o fato de ser um celeiro não impede de você ter uma produção da indústria química, da indústria, de qualquer outra indústria, né? Não é competitivo, não é um ou o outro. Pelo contrário, dá para ser os dois. Perfeito. E tem um monte de parâmetro para agregar ainda. A gente importa fertilizante, vamos usar o fertilizante da indústria química, a gente importa fertilizante hoje, grande parte do que a gente consome, que a gente ainda pode agregar essa indústria aqui dentro, ela pode se desenvolver, ainda é uma indústria que pode se desenvolver. Nesse contexto geral hoje, como que a economia mundial está estruturada para receber a nossa commodity? Porque a gente produzia aqui dentro, a gente tem produzido, tem ganhado escala, mas e lá fora? A gente tem para quem vender e tem capital para comprar ela hoje, essa commodity? Esse é um tema do dia, porque quando eclodiu a pandemia, uma dos efeitos colaterais da pandemia foi uma disparada de preço de commodities, né? A gente viu grãos, petróleo bateu $100 o barril, 120, aí depois veio a guerra e deu uma piorada, né? Mas bem antes da guerra já tinha disparado os preços por conta da pandemia, por conta da desorganização toda nas cadeias de produção, né? Da demanda muito forte e tal. E um ano e meio atrás, início de 22, a inflação muito alta no mundo e aquela sensação de, agora a gente vai ter que resolver esse problema, né? Vai ter que pisar no freio aqui, vai ter que subir juros, o mundo vai ter que desacelerar, e uma das coisas que podiam acontecer, a gente está pensando, estamos revertendo tudo que aconteceu na pandemia, né? Estamos reabrindo, estamos levantando os juros, estamos falando da demanda, então o que subiu na pandemia tende a cair agora. Então, havia uma preocupação que os preços voltassem para os patamares pré-pandemia, né? Grãos, petróleo, e não aconteceu, né? Hoje o petróleo está de novo ali perto de $100 o barril. Isso é custo de produção? É gasolina mais cara? Mas para o Brasil é bom porque o Brasil vende petróleo. Quando o petróleo subiu de $50 para $90 o barril, isso representou um aumento de arrecadação para o governo de cerca de 300 bilhões de reais. Só do efeito do petróleo, porque royalties, lucro da Petrobras, todo esse efeito. Isso vai para os cofres públicos, se traduz em investimento público, aumento do Bolsa Família, transferência de renda, né, que gera crescimento. Então,
Não aconteceu, né? O petróleo continuou alto. Temia-se que grãos podiam despencar, não aconteceu. Né? Por quê? Porque o mundo se equilibrou, mas a demanda, o crescimento não caiu. Tem uma demanda subjacente. Nem minério de ferro, que também nós produzimos aqui, e é muito demandado pela China, a Ásia, e tinha lá uma certa tendência de desaceleração da demanda, nem isso caiu tanto, né? Caiu um pouco, caiu mais que os outros, mas voltou, se sustentou aqui. Então mostra que tem apesar da gente estar revertendo muitas das coisas da pandemia, a base do crescimento continua, e com a base do crescimento continuando, os preços continuam favoráveis. Então, assim, eu acho que esse é um fator muito bom que nos coloca muito bem aqui no ciclo, no cenário internacional. E tem um outro fator que eu acho que vale a pena mencionar, que não está diretamente ligado a isso, mas está ligado a um outro tema, que é o tema do ESG. Né, tema da sustentabilidade, enfim, entrou definitivamente na pauta de todo mundo a sustentabilidade, o meio ambiente. Nós recebemos outro dia aqui na XP uma delegação da Arábia Saudita, ministros, etc. Tal. E o cara do Ministério do Desenvolvimento da Arábia Saudita disse o seguinte: olha, nós estamos querendo nos posicionar no mundo. A gente está querendo deixar de ser um país isolado e estamos querendo entrar no jogo, né, para valer. Como fez Dubai, como fez a China lá atrás, não é à toa que compraram o Neymar, né, estão fazendo ali, né, estão se colocando, aparecendo no mundo, e para isso eles têm que jogar o jogo, né, do mundo. E o jogo do mundo é o seguinte: investimentos têm que ter uma pegada de sustentabilidade. E eles produzem petróleo. Né? Então eles falam, cara, hoje, o meu investimento aqui do meu fundo soberano, eles estão sentados lá em caminhão de dinheiro, eu nem me preocupo com a rentabilidade, desde que pode dar até 0 a 0, mas se forem alguma coisa que me ajude a apagar a pegada de carbono da produção de petróleo aqui, para mim está excelente. E qual é o único país que eu tenho capacidade de fazer um investimento em larga escala em energia renovável? Eólica, solar, é aqui. Né? É aqui no Brasil. Então, a gente está ali, tem um alinhamento de astros aqui, olhando aqui para o Brasil. O resto a gente faz a nossa lição de casa. Né? Tá tudo alinhado para a gente desenvolver, né? Claro. Perfeito. Enquanto eu estava falando, aqui no HJ Conference, né, foi-se criado também o Instituto do Hoje, que né, tem por meio também cuidar um pouco dessa área green também, né, e também antes estava aqui conosco também, conversando, o Igor também, e ele comentou assim, né, puxando uma brasa aqui também para nossa pequena Concórdia, né, aqui também nós precisamos pensar nisso. Por mais que a gente olhe em volta, aqui tem verde para tudo quanto é lado, coisa que talvez em São Paulo, Rio de Janeiro, se vê pouco, ou se não só em parques, né, mas aqui se vê muito disso, e eu não estou falando só de árvores, estou falando do cuidado, né, que se há dentro das empresas e tudo mais. E o HJ tem essa ideia também, por isso que foi criado um instituto interno. A XP também pensa nisso. Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem, na nossa equipe de pesquisa, de research, eu faço parte ali de um núcleo da XP, que é um núcleo de pesquisa. Né? A gente não faz investimento, a gente não faz, não é corretora, né? A minha área, né? A XP faz tudo isso. Mas a minha área, ela é independente, né? A gente não está ligado a nenhuma área de negócios diretamente, para a gente poder fazer uma pesquisa independente e falar o que realmente a gente acredita. Então, lá tem uma área de economia, que é a minha área, tem uma área lá de bolsa, que vê quais as ações que devem crescer mais, analisa as empresas, área de renda fixa, e tem uma área de ESG, né? Que é o seguinte: olha, tal emissão de tal empresa, uma empresa vai emitir um bond, né? Tem lá uma área que vai analisar se a empresa tem uma saúde financeira boa, tem perspectiva de crescimento e tal, e a gente dá uma das sessões ali do relatório quão ESG é essa empresa, né? Ela está atendendo tais critérios, porque a gente sabe, né? Não só porque a gente valoriza aquilo, porque a gente sabe que o cliente, que o investidor hoje, ao tomar sua decisão, isso faz diferença, né? Uma empresa que tem uma nota boa de ESG, talvez capte mais, mesmo com uma taxa mais baixa, do que uma empresa que dá uma taxa mais alta, mas não tem uma finalidade ESG muito legal. Então, a gente sabe que isso é um diferencial na hora da tomada de decisão do investimento. Em relação a isso também, né, Caio, trazendo aqui para a nossa realidade, por ser uma exigência que vem lá de fora, reflete aqui no nosso produtor também. Então, essas grandes agroindústrias que exportam, por exemplo, para a Arábia, havendo essas exigências, serão repassadas para o nosso produtor aqui.
Tô certo, Caio? É isso, Com o passar do exatamente, tempo. exatamente. Quer dizer, o cara vai emitir um título, ele está preocupado em ter uma boa gestão ESG. Acredite ele ou não naquele tema, né? A gente acredita até que eles acreditam, as pessoas estão percebendo a importância desse fenômeno, desse fator, mas também porque o cara que está lá na outra ponta vai preferir comprar um título, mas também comprar um produto que é feito com energia renovável. Quer dizer, isso está tirando muito, por exemplo, países como a China do mercado consumidor. A gente sabe que a produção na China é muito em cima de energia de carvão e tal, que é das mais poluentes. Então, as pessoas falam, não, eu prefiro pagar mais caro para um produto que eu sei que é produzido de forma sustentável. Poxa, mudando um pouquinho de assunto aqui também e aproveitando o momento muito oportuno, inclusive a gente até já gostaria de ter trazido o Caio para a Concórdia em outro momento, por conta de agenda não foi possível, agora nós da Graham tivemos a oportunidade de trazê-lo aqui para o HJ. E por que eu digo que é um momento tão oportuno? Virada de taxa de juros, né, Caio? Depois de alguns cortes, de muito tempo com uma taxa de juro do país, a taxa Selic elevada, começaram-se a cortar juros. Então, isso tende a ser favorável para a economia, né, como um todo, e por isso que é um momento oportuno. Tanto é que o Caio vai estar passando agora na próxima plenária, né, essa visão sobre o cenário atual e também as perspectivas para os próximos períodos, tanto local quanto global. Então, se puder dar uma palhinha, Caio, a respeito desses cortes que vêm acontecendo. Spoiler da plenária de agora, vamos lá. Boa, vamos lá. É isso, assim, os juros precisaram subir muito depois da saída da pandemia, porque a inflação disparou, né? A inflação foi efeito colateral do combate à pandemia, né? Para lembrar, o combate à pandemia teve 2 pilares aqui. Um foi o distanciamento social, e o distanciamento social fechou portos, aeroportos, estradas, isso provocou uma bagunça generalizada nas cadeias globais de produção, né? Então você está precisando de um insumo que vem da Ásia, vem dos Estados Unidos ou vem de outras cidades, então não dá para vir porque o porto está fechado, a rodovia está fechada, está bloqueado o aeroporto. Então teve uma confusão nas cadeias de produção, tanto que durante muito tempo ali, a construção civil sofreu, faltava aço, faltava cimento, tijolo, faltava madeira. O setor de bens de consumo, geladeira, televisão, computador, você não conseguia todos os componentes para produzir aquele bem, né? Carro, automóvel. Faltou chip. Faltou lá os semicondutores, né? Os chips. Para hoje, um automóvel moderno, ele tem mais de 200 tipos de chips diferentes para todas aquela tecnologia embarcada que vem com o carro. Então, você tá lá o carro, tem a roda, tinha lá a carcaça, tinha o motor, não sei o quê, mas não tinha os chips, não dá para vender mais o carro ainda daquele jeito. Então, teve uma confusão desse lado. E o outro pilar, né? Então, um pilar foi isso, o distanciamento social, que provocou problema na oferta. O outro pilar foi transferência de renda. Os governos deram muito dinheiro para a família, para as empresas, para manter a economia viva. Então, foi demanda para um lado e falta de oferta do outro. Mais demanda, menos oferta, preços sobem, a inflação foi embora, né? E aí depois como é que você combate isso? Revertendo quando a pandemia ficou para trás, nós revertemos isso, né? Reabrimos as economias, normalizou o fornecimento de insumos e as taxas de juros tiveram que subir. Quando os bancos centrais sobem as taxas de juros, diminui a demanda, né? Encarece o crédito, diminui o dinheiro em circulação, isso traz a inflação para baixo. Aqui no Brasil, a gente teve que jogar o juro a 13,75, que é alto pra caramba. Né? Ficamos ali durante um tempo segurando, mas deu certo. A inflação inflexionou, virou, começou a cair. E agora, conforme a inflação vai caindo, o Banco Central vai podendo diminuir o tamanho, a dose do remédio, digamos. Perfeito. Né? Então, já cortou de 13,75 para 12,75. A nossa impressão é que até 10 vai, assim, sem muito risco, né? Quando chegar perto de 10, aí eu acho que a gente vai precisar ter avanços adicionais no equilíbrio das contas públicas e na continuidade da queda da inflação, para saber se a gente consegue ir um pouquinho mais para baixo, mais para 9, 8, 8,5, 7,5, por ali. Mas aí eu acho que é um desafio maior. Acho que até 10 dá para dizer que vai, meio que sem problemas, aí pode ser a passos de meio ponto
por reunião lá do Banco Central, 0,75, até lá vai, até meados ali do ano que vem a gente está perto de 10. Aí depois dali a gente vai precisar avanços adicionais. Um pouquinho daquilo que terá agora, então, logo mais na palestra. Tiago, nós estamos já com o nosso tempo quase estourando. A palavra é tua, quiser fazer uma pergunta, e depois Leandro também, então, para encerrar. Tá. Eu só queria entender do Caio o que ele acha rapidinho o cenário para o futuro agora. Você acha que se mantém nisso? A gente deve manter uma inflação controlada, dentro ou próximo da meta? E o que pode impactar dela sair disso? O que pode tirá-la do controle? Boa. Assim, acho que o cenário base aqui é esse, né? A gente deu uma dosagem boa do remédio, a inflação está vindo para baixo, acho que ela vai continuar caindo, vai ficar lá perto de 5, 5,5, 4,5, e aí os juros vão caindo também, a economia vai se estabilizando, começando a recuperar, e vai voltando ao equilíbrio, né? O mundo inteiro está voltando ao equilíbrio pré-pandemia e eu acho que o Brasil está indo para lá também. Agora, tem uma coisa que me preocupa, né? E, aliás, é interessante, é o mesmo tema aqui nos Estados Unidos, que é o tema do equilíbrio das contas públicas. O Brasil gasta bastante, né? O governo brasileiro gasta bastante, os gastos são engessados, cresceram nos últimos 2 anos, principalmente, isso exige ou o aumento da arrecadação, e o governo está tentando aumentar a arrecadação, e se não aumentar a arrecadação, vai ficar o buraco. Como é que você fecha esse buraco? Aí vai fechar com a inflação, né? Aí vai pressionar a inflação mais adiante. Então, acho que o risco aqui é da inflação não ceder tanto. Ela pode até dar uma seguida, mas voltar a subir lá por 25, 26, caso a gente não consiga equacionar as contas públicas. Eu falei que é a mesma coisa nos Estados Unidos, porque lá também tem um buraco nas contas públicas no pós-pandemia que não se corrigiu, e lá é pior, porque lá a gente vai para um ano eleitoral, um ano polarizado, é difícil pensar em fazer ajuste econômico num ambiente como esse. Mas aqui, voltando aqui para o Brasil, então, eu acho que esse é o risco. Não acho que é um risco que vai gerar inflação de 10, 12, 15, 20, não. Eu acho que, mas ela não fica no 3, que é a meta do Banco Central. Vai ficar no 4, no 5, e aí a inflação, aí o juro não vai ficar no 8, vai ficar no 10, no 11. Né? Então, acho que é um pouco isso. Talvez, se a gente não conseguir equilibrar as contas públicas, lembra aquele cenário super favorável, alinhamento de astros que eu falei no cenário internacional? Talvez, se a gente não equilibrar as contas, a gente não vai poder surfar toda a onda que a gente tem pela frente. Leonardo, que não é o Leandro, desculpa, te chamei errado antes. Perdão, eu vou trocando os nomes aí, porque a dupla é famosa, né? Não, já estou acostumado. Confesso que é normal para mim, pode ficar tranquilo. Tá bom. Pergunta final, então, aí para o Caio, porque eu sei que depois vocês estão na correria. Fica à vontade. Sim, Caio, até a gente vinha conversando, né? Você tocou no assunto do Banco Central. Fala um pouquinho para nós, então, da importância da independência do Banco Central, algo que mudou recentemente, né? E também da importância do papel do Banco Central para a economia como um todo, quão ele é importante e também essa independência do Banco Central. Excelente pergunta, excelente tópico para a gente terminar o nosso papo aqui. O Banco Central é o guardião da moeda. O Banco Central aqui está lá para garantir a estabilidade da moeda brasileira e o poder de compra da moeda brasileira, né? Isso é muito importante, porque o poder de compra é o que vai permitir com que as famílias brasileiras continuem consumindo, etc. Porque não adianta nada você achar que está ganhando mais, mas os preços sobem muito mais do que você está ganhando e é o que a gente chama de ilusão monetária, né? Aí não adianta nada. Então, o Banco Central é o responsável por segurar os preços, né? Segurar a inflação baixa para que a economia cresça de forma sustentável, e muitas vezes isso colide com o ciclo político. Exatamente. Quer dizer, se tem uma eleição ali, fala aí, o Banco Central não sobe o juro, não, deixa passar as eleições, tal, mas a inflação vai ser mais alta, não tem problema, um pouquinho mais de inflação, não tem problema. Tal. A gente já viu isso muitas vezes em muitos países, né? Eu estou lendo agora um livro do Ben Bernanke, que foi presidente do Banco Central americano, ele conta a história monetária americana, um livro bem bacana, gostoso de ler, e ele conta ali vários episódios em que o Banco Central americano, o Fed, foi pressionado politicamente, acabou cedendo, e aí lá na frente gera mais inflação, mais problema, né? Então, o Banco Central muitas vezes é conhecido como aquele cara que tira o chopp e acende a luz da festa quando a festa está começando a ficar boa, né? Mas às vezes é necessário, né? Ele cumpre esse papel, tem uma certa chiadeira, mas é para o seu bem, né? Vem sendo positivo, né? É para o seu bem, e a independência do Banco Central isola as decisões do Banco Central dessa pressão política, né? Então ele vai lá e toma sua decisão técnica, e a gente viu que já se pagou, né? No início do governo houve uma pressão muito grande, tem que baixar o juro, o Banco Central falou, não, peraí, segura a onda aí, que se eu baixar agora, eu vou pôr em risco a estabilidade que a gente está conquistando, me dá 6 meses,
que aí eu vou cortar de forma segura. E a gente está vendo que está dando certo. E além disso, foi o primeiro Banco Central a começar esse movimento de alta para conter justamente a inflação. Então, esse time também ajudou muito. Exatamente. Deus ajuda quem cedo madruga. Faz antes, as coisas dão certo antes. Recebemos aqui no Papos de hoje, então, nada mais, nada menos do que Caio Megali. Obrigado pela participação, obrigado por estar conosco aqui né, nesse grande evento e também, né, logo mais palestrando também aqui. Né? Também, Thiago, obrigado por estar conosco. Né? Vou acertar agora. Leonardo. Muito bom. Também muito aqui bom. conosco aqui. Só para lembrar, o Caio vai estar na Arena D1. Na Arena D1. Todos que estão ouvindo estão convidados para lá. Aí ele vai entrar um pouquinho, como ele costuma dizer, mais no detalhe do assunto. Estão todos convidados. Acho que a plenária vai ficar pequena, hein? Tenho certeza disso. Então vamos deixar aí, né, para ele entrar no detalhe lá, mas eu quero uma palavrinha final de otimismo aí para a galera que está nos assistindo aí, né? Um minutinho final é teu. Maravilha, obrigado. Primeiro eu queria agradecer, foi um prazer passar essa meia hora batendo papo com vocês aqui. Dá para a gente ficar mais uma hora aqui, o papo está muito legal. Parabéns pelo evento, estou muito feliz de estar aqui. E eu acho que assim, a economia brasileira tem muito potencial. Né? O mundo tá de olho no que o Brasil produz, nas potencialidades do Brasil. Investidores internacionais estão vindo para cá. Nós temos uma economia que não depende de ninguém. A gente tem um mercado interno muito forte. Se os Estados Unidos entram em recessão, não tem problema. A gente continua produzindo aqui dentro. Se a China entra em recessão, é um pouco mais problemático, mas ainda assim eles vão precisar comer, eles vão precisar comprar nossos produtos básicos. Então, a gente avançou muito em termos de reformas nos últimos vários governos. Né? Tem muito a ser feito ainda. A gente tem a reforma tributária pela frente, que eu acho que é uma batalha importante de ser vencida. Mas a verdade é assim, a gente tem o Brasil é a bola da vez. Né? A gente teve na Expert agora, que é o nosso grande evento lá da XP, e o Guilherme Benchimol, que é o nosso fundador, falou com muita clareza, o Brasil é a bola da vez. Ele está sendo muito procurado por investidores do mundo inteiro. Legal. Resta a gente fazer a nossa lição de casa, deixar a economia em ordem, trazer a inflação para baixo, equilibrar as contas e deixar o terreno fértil para que a economia floresça. Mas eu estou muito otimista que isso vai acontecer. Porque Brasil é a bola da vez. O Brasil é a bola da vez. Show de bola. Obrigado, Caio Megali, por estar conosco no Papos de hoje. Eu que agradeço, foi um prazer. Obrigado também, Thiago. E Leandro e Leonardo? Leonardo, obrigado pela participação também. Gente, esse foi o Papos de hoje, o podcast oficial do HJ. E o Papos, ele está sendo também feito ao vivo no nosso canal do YouTube e depois, então, os cortes também estarão lá também no nosso canal. Forte abraço, gente. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.